Na próxima vez que bater aquela dúvida, Medabots é o hardware e Mega Man EXE é o software. Um você chuta, o outro você xinga. Medabots, ou Medaroth, foi um anime produzido em 2001, ligeiramente baseado no segundo jogo de uma série lançada para o Game Boy Color em 1999. Acompanhando Ikki, Metabee e amigos daqui 100 anos, porque em teoria o anime se passa em 2122, feliz ano novo, eu tenho tanta coisa para falar dessa série que eu nem sei por onde começar. Inclusive, um breve parênteses, o primeiro de muitos. Só eu tenho problema para falar Medabots e Metabee, e não pode confundir com Megabot, os mechas da vida real, enfim. De todos os animes infantis para vender brinquedo que a gente teve no Brasil, Medabots foi o mais injustiçado. E infelizmente não foi só por aqui, foi no mundo todo. Com uma das ideias mais interessantes dentro desse nicho, me revolta muito que especialmente o anime não tenha o reconhecimento que merece. Medabots surgiu primeiro como uma série de jogos no final dos anos 90, naquele grande boom dos jogos de colecionar monstros. Mas diferente de outros na concorrência, Medabots veio com a ideia de customizar as criaturinhas, podendo trocar as peças do robô para ter uma variedade quase infinita de combinações. Como se já não fosse parecido o suficiente, esses jogos também eram lançados sempre em duas versões, tematizada pelos besouros, uma rivalidade clássica para as crianças japonesas. E é aí que mora o problema. Aparentemente, eles acharam os jogos tão nichados para o público japonês, com mechas e besouros, que eles praticamente nunca foram lançados fora do Japão. E sendo assim, eu tive zero contato com eles. Como o anime se baseia só nesse conceito geral trazido pelos jogos, com um ou outro elemento sendo referenciado na série, eu praticamente não vou falar muito sobre eles. O Sago, do canal do Sago, tem um vídeo com um ótimo insight sobre essa troca que rolou entre jogos e animes, já que durante toda a duração dele os jogos foram puxando ideias daqui e dali, e isso tem umas implicações bem interessantes. Ainda antes da gente entrar no anime, eu preciso fazer mais um comentário sobre esse universo de jogo. Eu quero falar dos crossovers que aconteceram. No dia 1º de abril de 2020, a conta oficial de Medabots no Twitter fez uma piada sobre desenvolver o modelo OMG, usando os dados de um certo jogo popular no final do século XX. Até que um ano depois eles realmente adicionaram 3 robôs comemorativos em Medabots S, o atual jogo mobile. Enquanto do outro lado, em Digimon Re-Arise, também o jogo de celular, adicionaram o Metabee e o Rokusho como Digimons, e ainda inventaram uma nova forma de Omegamon, o Omedamon. Mas, como ninguém aqui se importa com Digimon, o melhor crossover foi com Rockman XZ. Medaroth S mais uma vez fez uma colaboração com outra IP japonesa, e funcionou basicamente da mesma forma, dessa vez com peças trocáveis baseadas nos personagens do Mega Man, da Row e do Bass. Só que, infelizmente, como a Capcom deixou o Mega Man EXE morrer, não teve nada no caminho inverso. E falar isso doeu muito mais em mim do que eu imaginava. E se você acha que essas misturas já são as coisas mais malucas que dariam pra fazer, olha, eu diria que usar uma marca infantil pra fazer um jogo claramente pra adultos já é ruim. Mas teve gente querendo fazer um jogo NFT de Medabots. E isso sim é indecência, é criminoso, imperdoável, inescrupuloso. O anime de Medabots chegou até a gente pela adaptação norte-americana feita pela Nelvana. Aquela que já tem a má fama por editar os animes, inserir piadinha onde não deveria e principalmente bagunçar a ordem dos episódios das séries.
E foi exatamente isso que a empresa fez. Dos primeiros 40 episódios, a Nelvana reordenou o essencial para seus primeiros 26. Eles gostavam de testar o mercado antes de exibir uma série tão longa. O problema é que depois desses 26 terem feito sucesso suficiente, os 14 que faltavam vieram de qualquer jeito. E isso quebrou completamente a continuidade da série até os últimos 12 episódios dela, com o torneio mundial. Ou seja, se você puder ver a versão japonesa, veja, vai fazer um pouco mais de sentido. Mas Medabots é tão incrível e consistente que na real nada disso importa muito. A história começa com o clichê do protagonista ainda não ter o brinquedo da série, mesmo ele já sendo muito fã. Mas tudo bem, porque ele compra um, e você pode também. É simples assim. Essa cara de pau do anime é o padrão dele, e isso é maravilhoso. Enquanto os outros animes usavam a comédia como acessório pro roteiro, todo o humor seco é o que diferencia Medabots da concorrência. Pra quem tá acostumado com animes mais polidos, esse traço de Medabots pode até parecer feio, mas ele é essencial pra maneira como o anime entrega a história. O espírito de Medabots tá nas expressões exageradas, nesse humor físico dos personagens, e especialmente na caracterização visual de cada um deles. Tudo isso sem contar que a animação do anime é espetacular, justamente porque não precisavam perder tanto tempo com os detalhes e podiam brincar com o exagero. Quando o Ikki monta um Metabee pela primeira vez, usando uma medalha rara que ele encontrou perdida num rio, ele tá todo robótico como deveria ser. Peças bem quadradas, detalhes e reflexos metálicos. Mas isso é porque o Medabot ainda não tinha alma, literal e figurativamente. Esse ainda não era o Metabee, eram só as peças dele. Conforme o Metabee é desenvolvido como um personagem para a série, inicialmente sem revelar os motivos dele ser tão diferente, a gente vai vendo um personagem solto, reclamão, esquentadinho e engraçado. O literal oposto do que você esperaria de um robô. Toda a personalidade dele vai ser expressada muito bem pela maneira como ele é desenhado. Em momentos sérios, tipo nas lutas importantes ou dramáticas do anime, ele volta a ser todo robótico, quadrado e tudo mais. Mas em 90% da série, ele é desenhado arredondado, com as cores simples, com expressões mega exageradas que eu já comentei, e isso é muito simbólico. A alma do verdadeiro Metabee é o que vai dar alma pro anime. É justamente o que faz Medabots ser tão memorável pra mim. Tirando todo o fator fantástico dessa tecnologia futurista, e especialmente as maluquices que acontecem no final da série, Medabots consegue ser bem realista na maneira como ele retrata as crianças. A maior parte dos episódios são sobre esses personagens em situações do cotidiano deles. É um anime primeiro sobre essa galera pra só depois desenvolver um grande arco e mitologia desse universo. O padrão de animes infantis para vender brinquedos seria mostrar os brinquedos sendo usados na prática. Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Bakugan, Beyblade, todos esses animes focam muito nos combates entre os jogadores. Mas Medabots é subversivo até nisso. O anime que mais deveria ter lutas, já que são literalmente robôs montados para isso, é o que talvez tenha menos. Claro, todo episódio tem as lutas, e sempre muito bem animadas, mas esse não parecia ser o foco. Elas eram sempre colocadas no final dos episódios, e se resolviam até que bem rápido. Isso porque elas só aconteciam em consequência do que aconteceu no plot principal do episódio. Lutar não era o objetivo dele. Tanto que o que a gente esperaria é que o orçamento da animação fosse guardado para as lutas. Mas não, as cenas mais doidas que a gente geralmente vê acontecem fora delas. Justamente para construir melhor essa outra parte essencial pro que Medabots foi. Parte disso eu acredito que venha do fato da equipe de produção do anime ter confiado na ideia original da marca. Todos os robôs já são lindos.
toda a mecânica por trás da troca de peças foi fácil de representar e de entender. Todas as lutas que acontecem eram interessantes. Então eles não precisaram forçar isso para quem estava assistindo. A partir do momento que eles desenvolvem as duplas de criança e Medabot, eles podiam pegar um público-alvo diferente. Quem não ia comprar o boneco só porque ele já era visualmente incrível, acabaria comprando por se apegar emocionalmente a ele. E isso se encaixa como uma meta peça no conceito de Medabots. Como a personalidade dessa turma é extremamente marcante, eles podiam trocar de aparência o quanto fosse. Podiam ficar completamente diferente, e você ainda ia conseguir bater o olho e saber exatamente quem é, tanto para os robôs quanto para as crianças. E esse é outro fator que ajuda Medabots a ser um anime incrível. Apesar de ter muitos personagens em foco, todo mundo teve tempo de ser desenvolvido. Como não tinha lá nenhum grande arco para resolver, esses episódios mais episódicos sempre acabavam focando num aspecto diferente de cada um. E para isso a gente teve grupos de vilões dos mais variados, justamente para colocar cada criança numa situação diferente. Foram punks, agiotas, crianças encapetadas, ecoterroristas, teve de tudo. Mas enfim, eu gostei tanto de rever Medabots que eu não tô nem conseguindo colocar em palavras o exato sentimento que eu tive. Então talvez comentando sobre coisas mais específicas fique mais fácil. O anime tem várias pequenas coisas acontecendo em segundo plano, enquanto os episódios em si focam nas próprias histórias. Num primeiro momento, não parece que essas coisas estão conectadas, mas isso muda conforme a série progride e decide entrar no arco principal dela. Todo bom anime infantil precisa ter um time de vilões, que geralmente é alívio cômico. Aqui em Medabots a gente tem a gangue dos robôs de borracha. Continuando na genialidade que é esse anime, até os vilões clichês acabam não sendo nada clichê. Apesar de sim serem escadas pra piadas o tempo todo, parecerem bem bobões, eles até que conseguem roubar muitas medalhas e construir um Medabot novo a cada aparição deles. O que por si só é um outro ótimo ponto a levantar. A série não força eles até você cansar. Eles só aparecem quando realmente precisam aparecer. Em um dos episódios, eles se passam por um fantasma que assombra crianças durante a noite para roubar as medalhas delas. Mas a gente só descobre isso bem no finalzinho. A turma passa o episódio inteiro andando por uma floresta escura, se perdendo um por um, para só nos últimos minutos encontrarem a gangue cheia de medalhas e com o Medabot temático de fantasma. No outro episódio, eles foram confundidos com alienígenas por umas luzes fortes e as anteninhas na cabeça, até que eles perceberam o que estava acontecendo e começaram a vender merchandising para ficar rico. É um ótimo episódio para te mostrar o sentimento dessa gangue. Mas enfim, entre atuar como engenheiro civil e reconstruir a cidade toda como um parque bizarro, se infiltrar na fábrica de Medabots, mas ficar com peso na consciência porque ele se apaixonou por uma funcionária, e até realmente conseguir roubar o Metabee algumas vezes, o grande plot principal que envolve esses vilões eu vou guardar para daqui a pouco. Outro subplot extremamente icônico do anime é o do fantasma renegado. Ou melhor, descobrir quem é o fantasma renegado e por que ele rouba as medalhas raras. A própria medalha do Metabee que o Ikki encontrou estava perdida lá no rio porque o fantasma deixou ela cair. É de longe um dos personagens mais interessantes do anime, e que consegue trazer uma mistura interessante de anti-herói, alívio cômico e especialmente a seriedade que o anime precisa em certos momentos. A grande brincadeira era justamente descobrir quem será que é esse fantasma, mas é impossível, eu nem recomendo tentar. Não existe absolutamente nenhuma prova sobre quem pode ser, exceto pelo fato do Meda Lutador Espacial X ser outra identidade dele. Nossa, quem teria imaginado? Mas isso não ajuda nada a resolver o mistério, já que o próprio Meda Lutador Espacial X teve esse manto assumido por vários personagens. E quem vier nos comentários falando que é o Hikaru é fake news.
brincadeiras à parte, o Hikaru era o protagonista do primeiro jogo, coisa que o anime não conta, mas adora referenciar aqui e ali. E por aqui ele é só um vendedor de peças de Medabots. 8 anos antes dos eventos da série, ele causou o grande problema que joga a gente dentro da mitologia que o anime tenta desenvolver. Durante os 10 dias de escuridão, todos os Medabots do mundo perderam o controle graças a forças misteriosas envolvendo os brinquedos. E por isso ele atua como fantasma renegado, querendo reunir as medalhas perigosas para que essa força não seja usada de maneira errada de novo. Esses acabam sendo os elementos da história que mais aparecem no começo do anime, e vão se amarrando lentamente no plot mais sério, que é trazido especialmente pelo Rokusho. Ah, o Rokusho. Pra eu não pagar de fã maluco babando sozinho em absolutamente tudo desse anime, eu chamei o Sago, do canal do Sago, adoro essa repetição, pra falar justamente sobre um dos episódios mais marcantes dessa série. O episódio 23 de Medabots, conhecido no Japão como Memórias de Vento e Fogo, é muito especial pra mim. Ele não é só excepcional para Medabots, mas para animes infantis como um todo. É incrível o quanto ele consegue fazer em só 20 e poucos minutos de duração. Para quem não sabe ou precisa de uma refrescada na memória, Memórias de Vento e Fogo é um episódio focado no Rokusho. Apesar do Medabot ter esquecido de seu passado, ele começa a sonhar com ele em uma certa árvore que fica no jardim de uma triste mulher chamada Aika, ou Ensley na versão ocidental, se lembrando de como morava com o pioneiro de estudos de Medabots, o professor Fushihara, que tinha uma árvore parecida no próprio quintal. Já a Aika, diferente do Rokusho, se lembra muitíssimo bem do passado, e é completamente presa a ele, às memórias do finado marido que morreu servindo em algum tipo de guerra, e a vida da mulher ficou paralisada desde então. Mas apesar disso, o fato dos dois terem tanto apego ao passado significa que ela e o Medabot têm muito em comum também, e os dois formam uma não 100% tranquila amizade, dando passos para seguir em frente com suas respectivas vidas, por mais doloroso que isso possa ser. E só pra não deixar a gente esquecer que esse é um anime de vender brinquedo, tem 2 estreias de Medabot e uma luta no episódio também. Medabot já tinha mostrado antes desse episódio que era muito bom em escrever personagens e equilibrar comédia e drama, mas nesse episódio ele mostra também que é muitíssimo competente em escrever dramas maduros e sutis, que existem tanto nas entrelinhas quanto no que está em cena, tanto no texto quanto no subtexto. Com isso eu quero dizer que ele não mastiga tudo que tem a dizer pro telespectador, e é melhor por causa disso. Por exemplo, eu adoro essa cena em que a Aika e o Rokusho fazem seu primeiro contato real. Após os dois ouvirem um barulho estranho nas proximidades, o Rokusho sai para tentar pegar o responsável. Ele volta de mãos vazias, mas é aí que nós vemos, por tipo só um segundo, que a Aika, que mal conhece o robô a essa altura, respira aliviada. Eu vejo isso como ela tendo se preocupado, talvez subconscientemente, que o Rokusho, assim como o marido soldado dela, acabasse não voltando mais. Em outra cena, vemos que ela estava olhando para fotos do marido antes do Rokusho chegar, com 2 xícaras de chá ao lado dela, uma cheia e uma vazia. Imagino que tenha enchido uma pro homem que não existe mais. E tem outras coisas também, como o quarto dele ainda tendo as roupas dele jogadas na cama, mesmo depois de tantos anos. Uma coisa é a personagem dizer que sente falta do cara, a outra é o universo do episódio também mostrar isso. E o modo como ele faz isso sem chamar atenção pra essas coisas é muito sofisticado. Eu conheço poucos animes pra adultos que se esforçam tanto. Até os sonhos recheados de memórias do Rokusho seguem essa linha. O anime não diz com todas as palavras que o professor Fushihara viu o Rokusho como família, mas no flashback ele convida o Medabot pros dois saírem pra pescar, e isso já diz tudo. Tudo é tão bem comunicado e se conecta tão bem, é lindo. E pra fechar com chave de ouro, a relação do Rokusho com a Aika, além de servir como boa representação da relação do Rokusho com humanos em geral, também ilustra bem o que o professor explica pro Medabot durante os sonhos dele, que todo ser vivo, seja ele orgânico ou não, é parte da natureza e são sujeitos a ela, e nossas relações complicadas com nossos passados estão inclusas nisso. Pode-se argumentar que esse tipo de história é complexa demais pro público-alvo de Medabots, as crianças, mas eu contra-argumentaria esse argumento. Esse tipo de história é sim compreendida pelas crianças, mesmo que de forma incompleta. E isso é representado pelo Ikki e pelo Metabi no episódio, que agem como observadores, que não ligam pra todos os detalhes desse drama, mas conseguem sentir o peso que tem pros envolvidos e respeitam isso. Menos na versão americana, em que eles soltam uma piadoca roê-roê pra fechar o episódio.
E nossa, eu podia continuar falando desse episódio por minutos mais, sobre como ele é bem dirigido e bonito, sobre como ainda consegue incluir uma luta legal apesar de todo o resto do episódio, mas acho que fico por aqui. Eu amo o episódio, é tudo de bom, se você não vê ele há muito tempo, vale muito a pena reassistir, em japonês. Bom, agora vamos voltar pro Rafa, mas antes... Oi, eu sou o Sago, eu tenho um canal no YouTube, o canal do Sago. Passem lá, eu falo de animes e tal. Eu até falei de Medabots uma vez. Vejo você lá. E esse não foi um episódio dramático só pra ser diferentão. Mais pra frente, isso se amarra com toda a origem mitológica por trás desses brinquedos, cheia de segredos e maluquices, como é comum nesse tipo de série. Muitos séculos antes dos seres humanos surgirem na Terra, uma espécie de viajantes intergalácticos habitou a Terra por um breve período. Essa civilização passou por uma guerra muito intensa, e por isso teve que desenvolver armaduras para poder lutar. E para poder controlar essas armas de guerra, a consciência desses seres foi transformada nas medalhas que são a alma do Medabot. Então todas as medalhas verdadeiras são as que guardam a personalidades de um Medaloriano dessa época. Por isso o Medabi, o Rokusho e alguns outros que aparecem na série são tão diferentes do Medabot comercializado tradicionalmente. Só que mesmo eles, ao longo da série, descobrem que podem despertar esse poder original associado aos aliens. E daí vem o plot dos últimos 12 episódios da série, com uma desculpa de um torneio mundial. O verdadeiro objetivo da gangue dos robôs de borracha era reunir essas medalhas super raras, porque o líder deles, o Dr. Meda Malvado, se considerava um descendente dessa raça e queria restaurar os dias de glória da espécie medaloriana. E é tudo muito intenso nesse final, completamente contrário com o sentimento que a série te passou até então. Ver o Medabi começando a sonhar, perdendo a vontade de lutar ao entender o que eles eram de verdade. Cara, quando as crianças escutam que o único jeito de impedir um novo 10 dias de escuridão seria destruindo as medalhas, ou seja, as almas dos Medabots, quem foi que botou esse drama no meu anime de comédia? A maneira como as lutas finais são desenhadas, com as sombras marcadas, cenários escuros, ângulos de câmera, esse anime é arte pura. E essa não foi a única vez que o anime mandou uma dessas. Na primeira metade da série, ela teve um final fake, envolvendo também um robô gigante. Foi a primeira vez que a gente ouviu falar dessa parte extraterrestre da história dos Medabots. Aquela cena do Medabi praticamente morto nos braços do Ikki, e até a maneira como o conflito é resolvido é a cara de Medabots. Não envolveu um combate direto dos brinquedos. A solução veio justamente da cabecinha do Ikki e do Medabi. Só esses personagens, do jeito que eles foram desenvolvidos, é que conseguiu dar o impacto que esse anime consegue ter. E é como eu tô dizendo desde o primeiro minuto desse vídeo, Medabots nem precisava ter se conformado nesse padrãozinho dos animes infantis da época. Eu posso pegar qualquer episódio com histórias isoladas e que já são muito boas, só que aí eu acabaria listando praticamente todos eles. E veja só, mais uma vez, o Sago do canal do Sago já tem um vídeo exatamente com uma lista dos melhores episódios. É isso, eu não preciso falar mais nada. Os episódios mais marcantes são justamente os que demonstram a alma e a personalidade que esse anime tem. Desde as coisas bobas, como o Medabi querendo mergulhar na praia, mas ficando chateado porque ia enferrujar, passando pelas senhorinhas fazendo protesto porque os Medabots estragam essa juventude, e até o maravilhoso conflito da San sobre dançar ou lutar, que não tem conflito nenhum porque a San é incrível. Medabots é incrível. Recomendo fortemente pra todo mundo. E não é só nostalgia falando. O anime é bom do começo ao fim. E por isso merecia muito mais destaque do que ele teve em todos esses anos de existência. Apesar de eu ter falado bastante sobre o fim do anime, Medabots teve uma segunda série, chamada de Medarots Damashi no Japão.
Damashi, não Tamashi, porque as pessoas envolvidas em Medabots me odeiam e querem enrolar a minha língua. E essa temporada, infelizmente, não é nem perto do que a primeira foi. Eu sei que já tá manjado dizer que Damashi, que significa alma em japonês, ironicamente tirou a alma do anime. Mas foi exatamente isso que aconteceu, literal e figurativamente. O plot gira em torno de uma nova empresa concorrente aos Medabots, que vende Kilobots. Basicamente o mesmo brinquedo, só que sem emoções nas medalhas. E se você chegou até aqui nesse vídeo, você já deve saber exatamente qual vai ser meu argumento. Por que diabos eles fariam um negócio desses? A personalidade de cada robô, especialmente dos que eram conectados no povo alienígena ancestral, era o que dava o charme que esse anime tinha. Então eles perdem a alma dentro da série e com isso a própria série perde a alma dela. Isso aconteceu porque saíram todos os roteiristas que escreviam os personagens dela. E com eles saíram os personagens em si. Chao Hikaru, Koji, Karin. Além de terem trocado os diretores e animadores da série. Então nem visualmente ela se sustentou. Então não sobra muito o que comentar sobre Damashi. Eu até gosto dos novos designs dos Kilobots e dos Medabots com upgrade, mas aí acaba sendo conflitante com o que eu falei antes. Medabots não é pra ser boneco bonito só por ser bonito. Eles precisam ter aquela alma deles. Eu quero sentir esses personagens em ação. E faltou isso em Damashi. A premissa até era legal, mas foi muito mal executado. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao Sago, que não me deixou sofrer sozinho por gostar tanto desse anime. Mas, pelo menos, por enquanto, esse foi o anime da minha infância que eu mais fiquei feliz em reassistir. Como eu já disse nos meus vários outros vídeos sobre animes nessa mesma pegada, pra mim esse tipo de série só precisa de 3 coisas pra funcionar bem. Personagens bem desenvolvidos pra eu poder me apegar, e Medabots sem dúvida entregou isso. Uma história completamente maluca pra elevar esses brinquedos a um status de não ser só mais um produto, seja envolvendo forças galácticas, civilizações antigas ou qualquer coisa do tipo. Check. E brinquedos incríveis que realmente ajudem a contar essa história. Medabots passou com louvor. De todas essas séries com bonecos pra vender, Medabots agora vai disputar esse primeiro lugar. Ah, como eu queria que os preços das figures fossem 50 centavos igual o Wiki pagou nos jogos.